Estamos online. Eu vou dar um tempinho, a gente chegou um pouco mais cedo hoje, né, do nosso horário 21 horas. Então eu vou dar um tempinho para que as pessoas aí venham entrando na live, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo acompanhar, mas não vai ter nem como, porque eu não preparei. Aliás, vai ter sim. Pessoal que foi entrando aí, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou estar tentando acompanhar aqui do outro aparelho, então eu peço a vocês a licença, né? A gente começou até um pouquinho mais cedo, porque quando encerrar aqui essa live, a gente já vai diretamente para o YouTube, tá? Então, enquanto eu não coloquei aqui a live, ok, agora eu tô com a live aqui. Então eu vou dar antes de tudo meu boa noite a todos aí que estão entrando, sejam muito bem-vindos, né? A gente com mais uma live aqui, um Insta Live. Essas lives são iniciativa para que a gente possa propagar ainda mais aqui o nosso Instagram. E eu agradeço a presença de todos que forem entrando. Eu não tenho nem como acenar para todo mundo porque meio que acaba não acenando. Eu não sei, dá algum tipo de bug, para mim não mostra isso. Então eu vou dar um tempinho aí para que as pessoas cheguem, pelo menos uns 4 a 5 minutos, para que a gente possa de fato iniciar a nossa live aqui no Instagram, tá? Sintam-se todos já abraçados e, como sempre, antes da gente iniciar o assunto, eu vou passar alguns recadinhos do coração, tá? Eu vou até começar porque já tem um número de pessoas legal aqui, então eu já vou até começar. A primeira questão é... Eu preciso dizer nessa live, como eu sempre repito lá no YouTube, que eu não sou dono da única e exclusiva verdade. Da mesma forma, a ideia aqui não é fazer com que vocês engulam a minha verdade ou sejam doutrinados. Afinal de contas, esse tipo de coisa é totalmente averso do que a gente prega como filosofia. Então, entendam que o que eu vou falar, o que eu vou fazer de abordagem com o tema de hoje, cabe exclusivamente a mim como vivência, como crença e como influencer e uma pessoa que está nas redes sociais, eu acabo expressando isso para que vocês pelo menos pensem. Essa é a única obrigação que vocês têm, de pensar, tá? E vocês vejam o que é mais cabível, o que não é. Enfim, para mim está correndo normal, eu estou acompanhando aqui, dá uma olhadinha. Dá um reset aí no modem, vê o que é, tá, Tatiana? Para mim tá normal. Então eu preciso dizer que eu não sou o dono da única e exclusiva verdade. Não sou uma pessoa que venho para doutrinar ninguém. Eu trago o tema, abordo mediante a minha crença, mediante a minha experiência, mediante a minha fé, mediante as minhas práticas. E cabe a vocês sintetizarem isso e extrair o melhor, tá? A ideia é que vocês extraiam sempre o melhor. Preciso também informar que a partir dessa segunda-feira, ou seja, de hoje, eu estou abrindo a oportunidade para que as pessoas sejam também atendidas através do Reiki. Então, a gente também faz essa questão de enviar Reiki, faz esse trabalho de enviar Reiki também à distância. Obviamente, existe um custo e caso você tenha interesse, entra aí no inbox e fala comigo direitinho, certo? Inclusive, eu preciso dizer que eu tenho um outro perfil, que eu vou abrir esse perfil, para que a gente tenha uma interação muito maior. E lá também eu vou tratar bastante dessa questão de terapia, né, principalmente ligada a Reiki, ok? Mas eu preciso dar o aviso porque muitas pessoas estão sabendo a partir de agora, com relação ao Reiki, que nós, né, recebemos aí a ortoga de mestre Reiki, e eu decidi também fazer esse tipo de atendimento com as pessoas que desejam, almejam e querem, tá? Bom, o tema de hoje eu coloquei no título e acho que está bem claro para vocês, né? Como anda a sua lei do retorno? E a gente não poderia fugir, por exemplo, da questão do livre-arbítrio, né? Como anda a sua lei do retorno e como anda seu livre-arbítrio? Antes de tudo, eu preciso também dizer, até já ia esquecendo, essa live está sendo realizada no nosso Instagram, @trp.oficial, e depois, em até 48 horas, vai estar lá disponível no nosso canal secundário, que é o canal TRP2. É muito fácil de você encontrar o nosso canal, basta você colocar na busca do YouTube canal TRP, ou no próprio Facebook, que a gente também tem uma página lá como canal TRP.oficial. Mas no YouTube é muito fácil.
Para isso, você bota na busca canal TRP ou youtube.com/, perdão, canal TRP ou youtube.com/, canal TRP2. Então, todos esses vídeos que são produzidos aqui, a Rosana entrou, boa noite a todos. Todos esses vídeos que são produzidos aqui, depois eles irão para o nosso canal secundário, certo? Hoje eu não vou me alongar muito, eu entrei um pouquinho mais cedo para que eu pudesse fazer toda essa contextualização. O tema não é um tema longo, porque é um tema muito, eu posso dizer, objetivo. Então a gente não vai se alongar muito. Claro que dúvidas irão surgir, perguntas irão surgir, e eu vou estar também disponível para responder a vocês, caso vocês queiram, caso vocês tenham essas dúvidas, tá? Mas por que eu não vou me alongar muito? Primeiro porque o tema ele se esvazia de forma muito rápida quando a gente é objetivo, e depois porque eu também tenho uma outra live para realizar às 22h30 lá no canal TRP, o canal principal. Então eu já vou convidar você para fazer parte não só dessa família, mas para assistir a nossa live. Lá nesse vídeo de hoje, nessa live de hoje, eu vou estar falando especificamente acerca do ritual coletivo que vai acontecer no dia 24 de maio, agora, de 2021. Então, se você estiver vendo esse vídeo depois, o ritual já aconteceu, foi maravilhoso, algumas pessoas participaram, eu não vou estar abrindo para muita gente, até porque o espaço de tempo para fazer essa organização está curto, eu só vou ter essa semana, e eu só vou fazer por uma questão de insistência de alguns inscritos lá do canal que me pediram, até porque eles ficaram em dúvida do que seria direcionado esse ritual coletivo, né? E mediante a ser não só uma homenagem, uma oferenda, não só a Santa Sara, mas principalmente ao povo cigano, ele também está destinado à questão de prosperidade. E então eu sempre digo que prosperidade nunca é demais, né? Eu acho que prosperidade e saúde são coisas que a gente tem que almejar e tem que lutar no constante. Então, se você tem interesse, quer participar, acompanhe a live. A live não vai ficar disposta no canal, ou seja, a gente vai realizar a live, em até 48 horas lá eu vou retirar essa live. Por quê? Porque não tem fundamento continuar com uma live que foi de um ritual que já aconteceu, tá? Então eu vou retirar essa live depois de 48 horas. E quem quiser de fato, já me chama no WhatsApp, assiste a live e já vamos conversar, porque a gente só tem essa semana. Eu só vou aceitar pessoas até sexta. Depois de sexta eu não aceito mais ninguém, tá? Tô exigente? Tô chato? Tô também, mas calma, né? Hoje vocês viram aí uma figurinha, que é o Tatazinho. Obviamente é uma brincadeira que eu tô fazendo, uma forma lúdica para trazer as coisas que são tensas para nós. Mas eu vou estar produzindo mais conteúdos curtos pra gente dar risada, pra gente brincar, pra gente levantar dúvidas, pra gente levantar questões. E, obviamente, para vocês se divertirem, tá? Então, o Tatazinho é uma figura diabólica, demoníaca, tatânica, né? Chato de vez em quando, então aguentem e segurem a onda, porque é a minha persona chata, tá? Então, vocês vão curtir bastante os próximos stories e os próximos vídeos que virão por aí à frente. Bom, vamos voltar ao nosso assunto. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix? Ou vocês preferem falar dos cogumelos do sol, ou vocês preferem falar dos Tupperwares? O que vocês querem falar? Brincadeiras à parte, vamos falar hoje sobre essa questão de lei do retorno. Antes da gente começar, eu preciso contextualizar o tema. Eu contextualizei a live, trazendo os recadinhos, e agora eu vou contextualizar o tema. Nós vivemos num país chamado Brasil. Eu acho que vocês devem saber disso. Se não sabem, observem que o nosso país chama-se Brasil, ok? Bom, o nosso país é um país que tem culturalmente, né, enraizado muito o cristianismo. E esse cristianismo, ele é frívolo, ele foi frívolo no passado e continua sendo frívolo hoje com os movimentos que acontecem, por exemplo, dos protestantes, certo? Quem quiser dar coraçãozinho, também fica à vontade. Então, nós temos isso muito intrinsecamente ligado à nossa cultura, ao nosso dia a dia, a questão do cristianismo. E dentre essa questão do cristianismo e outras amálgamas que foram sendo anexadas à nossa cultura, à nossa raiz,
a gente vai ter muito o que nós conhecemos como filosofias, né? Filosofias, entendimentos. E dentro desses entendimentos que formam a nossa cultura, a gente vai ter a questão da lei do retorno. A gente vai ver, por exemplo, que isso não é somente uma coisa cristã. O próprio Gerard Gardner, que é basicamente um dos pais da recriação, da renovação da Wicca, até mesmo quem é wicano conhece o que nós falamos acerca de lei do retorno. E essa lei do retorno, principalmente para, né, esses irmãos aí wicanos, eles possuem aí o que é chamado de lei tríplice. Eu não sei dizer se essa lei ela também está associada à deusa tríplice, né? Porque dentro da Wicca existe a lei tríplice, né? E existe também a questão da multiplicidade, ou seja, da triplicidade da deusa. Então eu não sei informar porque eu não sou wicano. Mas eu acredito que tenha, de certa forma, uma relação para sempre ser usado o número 3, né? Obviamente, essa questão de 3 está muito intrinsecamente ligado à bruxaria Wicca. E isso, na verdade, foi desenvolvido, foi criado, foi adequado, foi amalgamado por uma questão até mesmo de código de ética. Ou seja, nós tínhamos pessoas que praticavam bruxaria e essas pessoas, muitas vezes, tinham atritos entre elas. Então, como uma forma até mesmo de se manter a questão ética, aí a gente vê surgir o que é chamado de lei tríplice. Essa lei tríplice, né, que fala muito do fator do retorno, da lei do retorno, diz que tudo aquilo que você lança, ou tudo aquilo que você faz, você recebe 3 vezes mais. É uma forma de você embarrear as pessoas. E a gente vê, por exemplo, em alguns movimentos espíritas, por exemplo, o próprio kardecismo, a gente vai ver também isso conectado demais à questão da lei do retorno. Ai não, deixa fulano de tal, ele te humilhou, então a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus deu a outra face, você tem que deixar que a lei divina venha agir, você tem que deixar com que as coisas venham realmente ocorrer a seu favor, deixar que o espiritual haja, mostre àquela pessoa que o que ela está fazendo está errado, e você automaticamente passe, né, por essa ordalha, passe por essa dificuldade, porque isso não só vai te melhorar como pessoa, como irá melhorar aquela pessoa, porque o que ela está te fazendo hoje, ela receberá da lei do retorno. Isso é uma coisa que a gente vê em muitos movimentos espiritualistas, e isso não foge da Umbanda, por exemplo. A Umbanda, quando ela tem uma conexão muito forte, e a gente está falando isso, e eu vou explicar por quê. Quando nós vemos essa Umbanda com uma conexão muito forte com o cristianismo, com o kardecismo, isso é algo imperativo dentro das leis, dentro da Umbanda. E eu falei sobre a Umbanda do que nós vemos hoje, porque lá no passado nós sabemos que não eram dessa forma, né? A gente vai ver até mesmo as manifestações, incorporações, que eram bem diferentes do que a gente vê em dias habituais. Claro que ali já tinha também outros movimentos ocorrendo, trazendo essa amálgama, que eu posso chamar de uma amálgama maldita. Tatá, você está chamando a lei do retorno de algo maldito? Sim, eu estou chamando de algo maldito, porque ela te coloca num cargo de submissão que você muitas vezes não se percebe. E esse não perceber vai te trazer danos irreparáveis. Eu sempre digo para as pessoas que o que nós temos mais de precioso não é o dinheiro, não é o amor, não é o corpo, é o tempo. Com o tempo você pode amar, com o tempo você pode trabalhar para ganhar dinheiro, com o tempo você pode fazer as mais absurdas coisas que você possa imaginar, as coisas mais prósperas e frutíferas para a sua vida. Com o tempo a gente pode estudar, com o tempo a gente pode pesquisar, com o tempo a gente pode praticar, ou seja, tudo a gente tem o fator do tempo envolvido. E a lei do retorno, ela muitas vezes ela faz isso, ela faz a perca do tempo. Porque, mais uma vez, eu tenho que voltar dentro da filosofia luciferiana. Quando nós falamos de luciferianismo, diferente de muitas pessoas que pensam diferente de nós, e eu particularmente respeito, ao invés de eu atacar o irmãozinho, eu entendo o que ele pratica, entendo o que ele pensa, porém eu não concordo, porque é direito meu não concordar. Eu tenho esse direito.
Então, algumas pessoas colocam o luciferianismo hoje em dia até mesmo como religião. E eu até brinco, eu sempre falo que o luciferianismo é uma filosofia e que pode inclusive ser entendida como um metasistema. E por que metasistema? Porque você pode adequar ao luciferianismo diversos sistemas, desde magia do caos, a uma própria Wicca, a uma própria bruxaria tradicional, uma própria bruxaria natural. Tudo vai depender do entendimento que você tem da filosofia luciferiana e como você adequa a isso. Mas eu sempre volto lá atrás e digo que um dos grandes símbolos nossos, um dos nossos grandes símbolos é justamente a serpente, né? Porque nós muitas vezes nos rastejamos para poder conseguir as coisas, ficamos acuados em determinadas situações e que a gente precisa em algum momento mostrar essa agressividade. Nós muitas vezes percorremos longos caminhos e enfrentamos os mais diversos problemas e situações que a própria natureza, de forma natural, oferece para que a gente possa galgar muitas vezes o alimento, o que a gente busca. E quando a gente vê essa lei do retorno, a gente vê essa serpente com as presas sendo tiradas, onde ela não pode inocular o seu veneno para se defender. Veja, inocular o veneno para se defender. Quando nós vemos essa lei do retorno dentro do luciferianismo, nós vemos que é como você tirar uma serpente do seu habitat, que ela tem o seu instinto de predador, e você ter que oferecer muitas vezes aqueles ratinhos congelados que você tem que esquentar no micro-ondas para poder alimentar, porque se você oferece ele de forma frio, o instinto da serpente ela não vai comer aquele alimento. Né? E muitas vezes esse privar a serpente de exercer o seu instinto vai trazer prejuízos. Algumas serpentes tendem, por exemplo, a ter toda a questão da sua dentição prejudicada, porque elas não estão na natureza trabalhando da forma correta, agindo da forma correta, como ela é um predador. Então nós dentro do luciferianismo entendemos que isso é privar o instinto que nós temos. Por que, Tata, você está falando isso? Porque todos nós, apesar de sempre buscarmos a luz, a lux, eu sempre falo de nox e lux, né? Então, apesar da gente buscar sempre a lux, a nossa luz, a gente sabe que nós seres humanos, nós sabemos que nós seres humanos somos sombra. Então, é do nosso instinto, às vezes, ser agressivo, perder a medida, perder a razão. É do nosso instinto. Faz parte da nossa natureza. E quando você é subjugado por uma lei como a lei do retorno, você perde as suas presas, você perde a sua defesa natural. Mas, Tatá, a gente muitas vezes, a gente não inocular esse veneno, a gente não está sendo a serpente que vai galgar um voo, de repente como um dragão, é errado. Porque é justamente nessa agressividade que muitas vezes a gente demonstra, é que a gente conhece o nosso potencial, a gente impõe às pessoas limites, porque as pessoas precisam de limites. E eu vou explicar sobre isso. As pessoas precisam de limites. Então a gente expõe o nosso instinto, a gente impõe aquela barreira, aquele limite para que as pessoas não atravessem, e ao mesmo tempo, o mais importante, vivenciamos a experiência. Você quer ficar num mundo onde você é perfeito, onde você anda num jardim, todo com um jardim com um gramado lindo, maravilhoso, bebendo água fluídica, dizendo que é sopa, com gosto de sopa, com gosto de carne, com gosto disso, daquilo outro, fazer aplicações energéticas, ter um telefone que você digita e uma pessoa que psicografa, você realmente acha que o nosso mundo é um mundo disso? É uma pura ilusão. É uma pura ilusão. É querer se iludir e ser o mais infantil possível, porque o mundo só sobrevivem os predadores. Eu não sei se vocês já perceberam, você já parou para analisar quantas pessoas ruins obtêm as suas vitórias? Quantas pessoas ruins elas conseguem galgar o que elas almejam? Eu sei que muita gente vai usar, como eu ouço isso durante anos, pessoas me dizerem, mas Tatá, lá na frente a pessoa se ferrou. Sim, ela se ferrou porque ela passou do limite que deveria passar.
ou porque ela encontrou alguém que foi um grande obstáculo e parou ela. Sabe? Existem pessoas que precisam ser paradas muitas vezes, entende? Mas só por isso. Mas você está contando aquela derrota, mas você não está contando 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de vitória que aquela pessoa teve, sendo daquele jeito. Má como você considera. Você não considera a pessoa má? A pessoa passou, sei lá, 50 anos bem. No final morreu. Quem garante que ela não morreria daquela forma se ela também fosse boazinha? Ah, tá. Eu vejo muito isso, por exemplo, né? Eu sempre dou o exemplo da questão dos nossos políticos. Nós vemos aí políticos brincando com nossa cara. A gente vê, por exemplo, um presidente, um psicopata, porque não tem outro nome para dar ele. Não tem, infelizmente não tem. Um cara na presidência que ele vira e diz que as pessoas que ficam em casa são idiotas. As pessoas que ficam em casa são frouxos. E a gente vê um número absurdo de pessoas morrendo. Aí eu chego e falo, gente, olha, por exemplo, esse tipo de gente, os políticos. Ah, mas fulano de tal morreu de câncer. Ah, mas fulano de tal morreu de um acidente. E quem te garante que essa pessoa não morreria de câncer? Eu conheço pessoas boas, pessoas maravilhosas. Eu perdi pessoas já em minha vida que eram pessoas que nem sequer eram fumantes. Eram pessoas que nem sequer tinham micro-ondas dentro de casa e morreram de câncer. Pessoas maravilhosas que morreram de acidente. E eu conheço um monte de gente ruim, má, que só trazem tragédia para a sociedade e para as outras pessoas que estão ao seu redor. E que estão bem, gente. Então veja, antes de você pensar dessa forma, você está sentenciando. O que eu estou querendo trazer de esclarecimento para você é para que você entenda que a sua cabeça é quem entende o mundo ao seu redor e a sua cabeça é quem te sentencia. É ela quem diz a você aonde vai sua capacidade, aonde você deve ir. É isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar. Eu espero conversar bastante com vocês e dar tempo para a gente falar sobre isso. Então, quando nós falamos de lei do retorno, como algumas pessoas falam, é extremamente errado esse tipo de pensamento. Você está lá num emprego top, de repente alguém vai, faz alguma coisa, leva uma conversa, leva um fuxico e você perde seu emprego. E aí você fica numa situação de submissão, de passividade. Você deixa de ser um leão e passa a ser um gato, um gatinho. E aí você olha para trás e fala, não, Deus fecha uma porta e vai abrir uma janela. E se nessa janela tiver grades? E quem disse, se ela não tem grades ou se ela está aberta, quem disse que você precisaria pular uma bendita ou maldita de uma janela se você tinha a porta que alguém fechou? Quem te disse isso? Por que você é obrigado a pular a janela e a pessoa tem a ousadia de fechar a sua porta? E aí muitas dessas pessoas, que muitas vezes eu atendo, essas pessoas perderam tempo. Não é o emprego, gente. É o tempo. Perdeu o emprego que foi fechado a porta e elas passaram 5, 6 anos para arrumar muitas vezes um emprego menor em termos de nível, muito menor, porque o espiritual me promoveu isso e eu vou ver o fulano se lascar. Ou seja, você está sobre a regência da lei do retorno, aquela pessoa está tendo prosperidade, está funcionando, está fluindo a vida dela, e você, dentro de um fator de hipocrisia, ainda deseja ela o mal. Ou seja, você se colocou numa situação de submisso, de gatinho, ao invés de leão, e essa própria energia que você gera, de forma pensamento muitas vezes, de sua cabeça te sentenciando, porque que hipocrisia é essa que você não está percebendo? Você quer a lei do retorno, mas você deseja o mal para a pessoa?
Você não parou para pensar que você está sendo burro ou burra? Que a sua própria cabeça ela tá te sentenciando e você muitas vezes vai patinar durante muito tempo e você não vai sair do lugar? E você vai perder mais tempo ainda? Ah, tá, mas aquela pessoa que muitas vezes perdeu, teve que pular a janela e se deu bem. É 1 em 1 milhão. Porque ninguém que seja muitas vezes prejudicado vai aceitar tal situação. Ela vai aceitar por questões espirituais, porque essas pessoas estão presas dentro de uma cerca. Porque a religião te prendeu dentro de uma cerca. Você não pode passar da cerca. E quem te garante que depois da cerca não tem um jardim bonito para você caminhar? Porque o bendito jardim tem que estar nessa maldita cerca. Tá. Você está falando de lei do retorno e a gente poderia ficar aqui horas filosofando sobre isso. Então você está me dizendo que se eu faço mal a uma pessoa, não há nada que vem contra mim? Aí você está sendo extremista, de um lado e do outro. Você está sendo gatinho, deixando de ser leão, e aqui você está sendo escroto sem entender as coisas. Veja, digamos que você tem na sua rua, veja só, uma pessoa que todos os dias agride os seus familiares. Vamos botar aí a sua esposa. Você tem um vizinho na sua rua que todos os dias ele agride a esposa. Todos os dias você vê gritos dela. Um dado momento, você ouve uma palavra de socorro. Socorro. Eu estou dizendo para você que eu já vi esse tipo de coisa. Eu já vi esse tipo de coisa. Você automaticamente, movido pelo seu instinto, Nox, porque você quer que a pessoa se ferre. Não vamos ser hipócritas, gente. Você movido pelo seu Nox, que você quer que a pessoa se ferre, se dane, você liga para a polícia. De repente você vê a polícia chegar na porta, conversar e ir embora. O que aconteceu? A mulher virou pro policial e disse: ele é meu marido, eu amo ele e eu não quero prestar queixa nenhuma. E aí? E aí? Resolve o problema? Com certeza não. Por que não resolve, Tatá? Porque você está movendo algo que nem mesmo a pessoa tem o desejo. Tatá, que papo louco é esse? O que eu estou dizendo é que para esse homem que a gente está dando um exemplo, que não tem nome, para esse homem que agride a sua esposa, é necessário que ela mova, é necessário que ela tenha ação, é necessário que ela tenha movimento. Ela tem que ter destreza e esperteza, e aí sim. Como é que você quer fornecer uma ajuda que a própria pessoa ela não quer aceitar isso? Esse exemplo é para muitas vezes quando eu falo para as pessoas que essa lei do retorno ela não precisava estar debaixo desse guarda-chuva. Mas eu falar é uma coisa, a pessoa se mover e sair debaixo desse guarda-chuva e ir para outro é outra história. Então ele só vai ser punido, esse homem, ele só vai ter a determinada punição, e que muitas vezes a nossa lei humana ela é falha, ele só vai ter mediante a um movimento dela, a uma ação dela. É necessário que ela se mova, é necessário que ela levante a bunda da cadeira, vá na delegacia, preste queixa, não. Aí sim, vale a pena todo e qualquer apoio que você queira fornecer a ela. O que eu estou querendo dizer em outra língua, em outro dialeto para vocês, é que se vocês ouçam, agora vamos lá para vocês poderem ouvir calmamente. Se vocês passam por uma situação de dificuldade, de coisas, sabe, absurdas, e vocês não se movimentam, as coisas não vão mudar. Você não pode exigir resultados diferentes com ações iguais. Então é necessário que você se mova.
Eu sempre digo que o sagrado é como o ministério público. Vou dar um outro exemplo. Você tem ali na sua rua um cara que você sabe que ele faz coisas erradas com crianças. Aí você chega dentro do Ministério Público e diz: vocês não estão cuidando das nossas crianças, vocês não estão... E aí alguém do Ministério Público vai sentar com você e vai dizer: meu filho, minha filha, sente aí. O que está acontecendo que eu não estou entendendo? O que foi? Fala igual baiano. O que foi? O que está acontecendo? Não, porque lá na minha rua tem um cara que ele faz coisas erradas com as crianças, que eu vejo criança entrando e criança chorando e criança isso... O Ministério Público precisa ser atiçado. O termo é esse, atiçado. O Ministério Público precisa ser atiçado. Mas, Tatá, e quando a gente é injustiçado numa situação e que o sagrado ali põe a mão? Acredite, para que isso chegasse a acontecer, você lutou muito. E quando eu falo lutar, não é lutar para brigar com a espiritualidade, mas é porque você é uma pessoa muito conectada com o sagrado. Porque o sagrado está de olho em você. Quantas foram as pessoas que quiseram já me prejudicar e que tentam me prejudicar e querem me prejudicar? E eu sempre digo, gente, eu sou pequeno, eu sou um nada, eu sou um grão. Eu sou a metade de um grão de areia. Mas quem eu zelo, quem eu bato cabeça, eu todos os dias, eu me humilho e bato a cabeça para Exu, para que perante a qualquer pessoa esteja com a cabeça ereta, para cima. E quando alguém vem me dizer uma coisa, eu não discuto, eu não debato, eu não dialogo, eu não brigo, eu não vou filosofar. Eu não. Também não vou usar aquele termo que quem me protege... não dorme. Eu não vou falar isso. Isso é bobeira. Falar esse tipo de coisa é bobeira. Quem me protege não dorme, mas você realmente é aquela pessoa que busca entender as coisas? Você é aquela pessoa que realmente busca estar conectado ou é só conversa? Ou é só conversa? Você busca estar conectado? Você realmente tem culto? Porque se você tem culto, show. Mas ainda assim, se você tiver culto, em alguns dados momentos, você tem que chegar lá e falar: Exu, eu estou precisando desse apoio. Por que o cristão ele vai para a igreja e fala para Jesus o que muitas vezes ele anseia, necessita e quer? Ora, Jesus não é conhecedor de tudo, gente? Sabe? Tem gente aqui me chamando, tá? No privado, eu tô fazendo live. Se continuar me chamando, eu vou bloquear, tá? Então, assim, não é tão simples. Pra que vai na igreja? Jesus conhece, sabe de tudo, onipotente, onipresente, onisciente, não sabe? Ele está em todos os lugares, ele sabe tudo que você vai pensar, não é isso? Mas vocês não veem os cristãos indo para fazer campanha? Vocês não veem os cristãos indo para a igreja para fazer muitas vezes sacrifícios? Dar o seu tudo? Pedir? Fazer jejum? E por que eles estão fazendo isso? Eu estou falando de um exemplo que é um exemplo genérico e extremamente raso para vocês. Então, para nós não existe lei de retorno. Para nós, dentro do templo, nós acreditamos na ação e reação. E essa ação e reação, ela existe mediante ao que você movimenta, atiça ao sagrado e ao que muitas vezes você semeia. Veja, eu tenho méritos de ser protegido. Não, eu estou semeando, eu estou tendo culto. Eu estou abrindo mão muitas vezes de um final de semana, de eu estar curtindo e eu estou de repente louvando. Segunda-feira agora a gente vai ter ritual coletivo. Eu vou abrir mão de muitas coisas que eu poderia fazer numa segunda-feira, uma plena segunda-feira, e de manhã cedo eu já vou estar correndo atrás, fazendo as coisas que tem que ser feitas para a noite. Entende? Na verdade, já vai começar isso talvez no sábado. Porque começa com as reservas de algumas coisas, porque você compra e reserva ali para você pegar na segunda, e outras coisas você vai fazer de repente no domingo de madrugada.
Então, provável domingo de madrugada ou mais cedo eu tenha que acordar para agilizar as coisas, para que eu tenha o meu culto, para que eu possa fazer o meu ritual. Então é ação e reação. E essa ação e reação vai ser entendida de formas diferentes com várias pessoas. Ah, porque ação e reação. A pessoa vem, me faz um feitiço, vai ter uma reação. Não, não vai ter reação. Não vai ter reação. Quer ver um outro exemplo bem humano que você pode parar para pensar? E eu vou dar para você esse exemplo. Deixa uma pessoa te processar. Você não busca um advogado, você não busca se defender para ver se você vai ganhar a causa. É a mesma coisa, gente. Aí quando a gente fala de lei do retorno, lei da ação e reação, as pessoas falam assim, mas Tatá, e a questão do livre-arbítrio? É eu que pergunto isso. Você coloca a lei do retorno e você está esquecendo o livre-arbítrio, a pessoa tem o livre-arbítrio para lhe prejudicar? Ou ela não tem? Porque dentro do cristianismo isso é extremamente discutível. Né? O movimento calvinista, ele diz que na verdade você não tem livre-arbítrio. O movimento calvinista dos protestantes, eles dizem que não existe livre-arbítrio. Eles dizem isso. Ok? Aí dentro da Umbanda te diz que você tem livre-arbítrio. Mas como é que você tem livre-arbítrio e tem lei do retorno? Não tá dando liga, gente. Não, você tem livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Mas você sabendo que isso vai voltar para você, não é livre-arbítrio. Porque se eu vou fazer uma coisa, que eu vou saber que eu vou fazer X e vai vir 3X na minha cara, eu não tenho livre-arbítrio. Eu tenho, na verdade, um falso livre-arbítrio. Entende? É outra coisa extremamente discutível. Não, você tem livre-arbítrio. Ok, eu tenho livre-arbítrio. Show. Você tem livre-arbítrio e você tem a lei do retorno. Tudo que você semear de bom, você vai receber de bom. O que você semear de ruim, você vai colher de ruim. Faz o seguinte. Você está precisando de emprego? Vai numa entrevista com roupa, sabe, todo mulambento, todo rasgado. E vai competir com pessoas que chegam com salto alto de 15 centímetros. Com homens, né, que chegam bem trajados com roupa social, a depender do local. E veja quem vai ter esse emprego. Se é você que vai chegar todo rasgado, todo desgraçado, ou aquela pessoa que causou a primeira impressão, a boa impressão. E que muitas vezes aquilo já foi arquitetado. Não seria justo para a pessoa ir combinar com você e falar, você vai de quê? Eu vou de short. E você? Eu vou de cueca. Ah, então eu vou de cueca, você vai de cueca pra gente chegar lá de forma igualitária. Não, é lei de predador. Ele vai chegar lá muitas vezes bem trajado, todo social, clássico, e você de sabe-se lá como. Ah, não, mas o gerente lá, ele tem livre-arbítrio para escolher quem ele queira. Exato. E ele vai escolher o cara que está bem mais trajado e que causou a boa impressão. Às vezes o cara é um incompetente. Você tem muito mais competência. Mas quem vai ser selecionado e quem vai passar por tudo vai ser aquela pessoa. Aí as pessoas dizem para mim assim, não, mas você tem um livre-arbítrio e você tem a lei do retorno. Show! Acredito em você. Eu não estou discordando de você. Eu só estou te colocando para pensar. Eu quero que você pense comigo. Pensa comigo. Sai dessa caixinha sua e pensa comigo. Quer dizer então que você tem livre-arbítrio para você fazer magia de cura. Você tem livre-arbítrio para fazer magia de prosperidade, não é? Você tem livre-arbítrio para fazer, sei lá, de qualquer coisa. Agora, demanda, amarração e outras coisas, mas você não tem livre-arbítrio. Porque isso vai te prejudicar, vai ter uma lei do retorno, vai ter um karma, e um monte de coisa cristã jogada em cima de você. É assim? Ah, tá, mas a pessoa, ela foi no centro espírita e ela buscou a cura. Sim, a pessoa que quer fazer magia amorosa, ela também procura.
Ninguém chega lá e fala, vamos fazer a magia amorosa pra você hoje? Ninguém fala isso não. Ela procura e muitas vezes tem muitas barreiras para que ela encontre algo que ela queira de forma correta, que vibre com ela, que tenha lógica para aquela pessoa. E muitas vezes ainda essas pessoas que vibram, que dá liga na massa, ainda diz, não vou fazer, não quero fazer, fica botando gosto ruim. Ela também procurou. Ah, Tatá, mas fazer magia para prejudicar os outros é você mexer com o livre-arbítrio dela. Mas tu atende. O Manuel, quando vai lá, que quer fazer magia para o primo dele, que bebe demais álcool. Você não atende? Você aí do outro lado? Atende. Porque você quer um bem. Viu que entender bem e mal é muito complicado? Essa dualidade de bem e mal é bem complicado de se entender, de se resumir somente de uma forma simples. É algo muito mais complexo. O que é bem e o que é mal? Quem te disse que aquela pessoa que está no álcool, ela quer sair do álcool? Quem te disse isso? Às vezes ela curte. Às vezes é a forma dela fugir desse mundo. Às vezes é a forma dela sair desse mundo. Deixa eu contar uma história a vocês. Há um tempo atrás, eu cheguei num grupo, até de Umbanda, e disse, olha, eu vou fazer um vídeo, né, onde eu vou ensinar o pessoal. Eu convidei o pessoal para ir pro canal, o canal estava pequeno ainda na época. Eu falei, eu vou fazer um vídeo para ensinar o pessoal a como se faz para que a pessoa ela tenha a questão da liberdade, ou seja, ela se livre dos vícios, principalmente de drogas e drogas sintéticas. Nesse aspecto eu estava direcionando e falando sobre cocaína. Então existe um ritual que não é caro, que é muito em conta e que a pessoa pode fazer. Show. Aí um monte de gente me procurou em privado. Poxa, Tatá, me ensina, porque eu tenho um primo, eu tenho um sobrinho, eu tenho um filho. Nananana. Aí eu disse, olha, ninguém aprende de uma forma deliberada. A pessoa que ela está no vício, vai vendo o que eu disse às pessoas. Eu disse isso, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V para várias pessoas sobre isso. Então o que eu disse? Eu disse, gente, a pessoa que ela está no vício, ela está no mundo à parte do nosso. Ela está no mundo ilusório. Ela está no mundo à parte. Então é necessário, me perdoem, tá, gente? É porque o ventilador está na minha cara, eu já tenho um tempo aqui. Então, às vezes fica chato a questão do nariz coçando. E também tem muita poeira aqui. Eu não limpei a mesa hoje aqui para poder falar com vocês. E aí a pessoa disse para mim, mas Tatá, como assim? Eu falei, olha, primeiro a gente tem que fazer um feitiço para que essa pessoa veja o quanto a droga prejudica ela. Por quê? Depois que se faz esse feitiço, que eu ia ensinar para as pessoas, aí sim nós fazemos o de vício. A pessoa virou para mim e disse, não, mas aí eu vou fazer uma coisa para prejudicar a pessoa, para depois ajudar a pessoa. E aí eu tentei explicar com calma. Eu disse, minha querida, meus queridos, meu querido, não é que você vai prejudicar. Você precisa trazer a pessoa para o seu mundo real e mostrar a ela de que aquilo que ela vive vai destruir ela. Então esse feitiço vai dar uma quebrada em termos de prejudicar a ela. Ela vai se atentar, vai querer a ajuda, e o feitiço que se faz com relação a essa droga que eu tenho aqui, que eu passo para vocês, é necessário uma aceitação, porque, veja, a pessoa é uma pessoa viciada. Então você vai ter uma energia trabalhando para tirar a pessoa do vício, mas ela não quer. Aí a pessoa diz, não, se for para me prejudicar, não vou fazer isso não quero não. Eu disse, paciência. Entendam, ou entenda, né, que eu falava com cada uma das pessoas, eu falei, entenda o seguinte, esse moralismo que você está querendo pregar, você já burlou ele a partir do momento que você me procurou em Messenger. Por que o senhor está dizendo isso? Eu falei, porque eu preciso, veja só, eu estou sendo extremamente amoroso. Eu preciso que a pessoa quebre a cara e eu automaticamente promova essa cura dessa pessoa com um feitiço. Show? Show, é verdade, você tem razão, Tatá. Só que,
Você está dizendo que se você fizer um feitiço para prejudicar, você está mexendo com o livre-arbítrio dela. E o que você está fazendo? Vim me procurar para curar algo que a pessoa nem quer. Não é infringir o livre-arbítrio dela? Você está dizendo que você fazer o feitiço para que a pessoa quebre a cara e enxergue o mundo de forma real e a gente trabalhe em cima da situação dela, você pode ter a lei do retorno. E você fazer uma coisa que não lhe foi solicitada, não lhe foi pedida, você não vai ter lei do retorno? Ou seja, lei do retorno para muitas pessoas é levado para um puritanismo absurdo e depois ele é diluído na vontade dela. Então, se eu acender vela preta e demandar contra João, Mariano, Marieta, Julieta, eu estou dentro da razão. Então a lei do retorno não me pega. Mas se você me disser que você vai demandar alguém, cuidado com a lei do retorno, hein? Cuidado, lei tríplice, você manda um, volta três, hein? Entende? São duas coisas que estão muito conectadas que a gente precisa ter muita atenção com relação a isso. Para nós o que existe é ação e reação, e essa reação e essa ação muitas vezes ela tem que ser solicitada. Ela tem que ser atiçada no sagrado. Eu não posso deixar uma pessoa que está me prejudicando, eu baixar a cabeça para essa pessoa e simplesmente receber todos os baques. Eu não posso, não é justo. Isso não é justiça. Tem uma música que fala o seguinte: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz agora ou faz a hora, não espera acontecer. É uma musiquinha. Você vai perder tempo em ficar numa estagnação por causa de lei de retorno. E você fica de cá com sua mente medíocre, porque nós somos muitas vezes medíocres. Eu tô falando, gente, não é vocês que estão me assistindo, não. Nós somos medíocres, nós somos às vezes absurdos, nós somos egoístas. Aí você vai ficar no seu cantinho, presta atenção no que eu tô falando. Você vai ficar no seu cantinho, desejando mal para a pessoa, esperando a lei do retorno. E essa lei do retorno nunca acontece, mas eu tô na lei do retorno, porque eu tenho que dar outra face pra pessoa bater. Aí a pessoa lhe dá outra bolacha na cara. Aí você vira a cara dela, a pessoa lhe dá outra bolacha. E assim por diante. Então a gente tem que parar de ser muito passivo. A gente tem que atiçar o sagrado. Sagrado, eu tô precisando disso aqui, ó. Às vezes tem 10 pessoas na frente minha. E eu preciso chegar lá no balcão de informações e dizer, fia, eu tenho aqui 4 dias nessa fila. Você botou gente aí na minha frente. Você já percebeu que eu tenho um olhar lindo? Percebeu? Percebi. Então, eu sou aquele cara que faço lá os stories, lá no Instagram. Você não pode ver minha situação, não? Mas, Senhor, é que eu não posso furar a fila. Mas aquelas pessoas estão na lei do retorno, elas esperam. Elas esperam. Elas são da lei do retorno, elas esperam. Eu que sou do diabo, sou do capeta, eu não posso esperar, cara. É verdade, ela é da lei do retorno. Se é lei do retorno, sou eu, você é lei tríplice. Se você é lei do retorno, o senhor pode passar o seu tatá. Eu vou passar o senhor logo, tá? Porque o senhor é da ação e reação, não é isso? Ação e reação que convoca o sagrado? Sou eu mesmo. Olha o meu crachá aqui. Tá. Vocês são da lei do retorno, espera aí, tá? Quem vai atender vocês não chegou não. Talvez chegue no ano que vem. Talvez. Doutor Lei do Retorno. Talvez chegue ano que vem. Então, espera um pouquinho aí. Aí a pessoa que te fez o mal, te prejudicar, a pessoa que muitas vezes te botou para baixo, te fez o mal, prosperando, caminhando, e você perdeu, sabe o que? Tempo no final das contas. Foi isso que você perdeu, tempo. Você não perdeu outra coisa, não, você perdeu tempo. Porque sua saúde vai ser restabelecida, seu financeiro de repente retorna, não tão, né? Pensa aí, 5 anos de um salário top que você podia ter e que você começou a ter agora. Você estava esperando a lei do retorno. Quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. E quem disse que eu... Rapaz, eu sou gordo, se eu pular de uma janela eu me acabo. Tem gente aí que é magrinho. Se pular de uma janela, quebra a perna. Eu não posso pular a janela não, moço.
Primeiro que eu nem sei se na janela na hora que eu pular não tem espinho, um canteiro de espinho. Você já imaginou a situação? Não posso, gente. Não posso. Vai me desculpar, eu sou gordinho. Se fizer gordofobia comigo, o bicho vai pegar. Sou gordinho, eu não posso pular a janela. Eu vou meter o pé e vou abrir a porta. E se eu não conseguir abrir a porta, eu vou quebrar a parede. E se eu não conseguir quebrar a parede, nem que eu pule do teto. Agora sim, quando eu chegar a esse ponto de pular uma janela ou um teto, é porque eu tô virado já no giraia. Ninguém me segura. Mas eu vou gastar minhas forças para quebrar a porta. Porque quem me fechou a porta, eu vou jogar a pessoa dentro e vou dizer, agora quem vai pular a janela é você. E do outro lado eu preparo um monte de prego na tábua para a pessoa pular. Eu vou dizer, agora você vai pular, porque quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela para você. Ah, Tatá, mas isso é o mal. E a pessoa quando te fez o mal, a pessoa quando falou mal de você, a pessoa quando quis lhe prejudicar de alguma forma, a pessoa pensou em você em algum momento? Eu sou sacerdote, gente. Eu sou sacerdote. Eu tenho pessoas que querem me prejudicar simplesmente porque eu exponho minha opinião. Eu hoje estava abrindo um oráculo, né? Hoje pela manhã, e eu descolei uma pessoa, veja só, uma pessoa, que eu jamais poderia saber que essa pessoa queria de certa forma me prejudicar. Eu poderia pensar de qualquer pessoa, menos dessa. Menos dessa. Mas é aquela pessoa que bate no ombrinho, fala comigo e tal, beleza, querendo me prejudicar. Aí eu vou chegar e explodir na internet, você tá me prejudicando. Eu não. Eu só vou dizer, você foi muito criança, você foi muito infantil achar que ia ficar escondido. Aí eu vou usar até aquele bordão, né? Quem me protege não dorme. E aí o que é que eu vou fazer? Um contra-ataque, vou preparar agora, depois vou passar a época dos ciganos agora. Vou botar pra ferver, ponto. Não importa se é grande, se é pequeno, se é gordo, se é magro, não importa. Por quê? Porque a pessoa não tá olhando. Se muitas vezes eu tô com sono, eu tô cansado, mesmo aqui fazendo vídeo, e se minha proposta muitas vezes é o quê? Trazer informação diferente. Não, tem que monopolizar. A informação que só pode existir é o de Mariano. Não pode existir outra. Boa noite, Eduardo Ruas. Tudo bom, meu querido? Não pode existir outra. Sabe? A pessoa me prejudica, a pessoa não para analisar que eu tenho 2 filhos, 2 crianças. Então, assim, minha ética com a pessoa acabou a partir do nível 2. Nível 2, se a pessoa não tem ética para comigo, nível 2 acabou minha ética para com ela. Ponto. A pessoa não para pensar. Não, eu não vou fazer tal coisa porque, sabe, ele tem tal situação. A pessoa não para pensar. Então, por que eu tenho que parar para pensar e dizer, ô, gente, não, a lei do retorno. Lei do retorno não, gente. Quem realmente faz parte de espiritualidade, da bruxaria, de magia, sabe que isso são coisas flexíveis de se entender. Outra coisa, calma que eu vou chegar no ponto, tá? Pra gente finalizar. Outra coisa, uma pessoa chega e diz assim, não, a lei do retorno ela dá na medida. Aí a pessoa quis te dar a pessoa lhe deu uma sequência de 7 socos na sua cara. Aí a lei do retorno vai lá dar um soco na boca do estômago. E aí? Ah, mas foi a lei do retorno, você não pode contestar. Aí você olha e você fala, mas rapaz, o cara pocou minha cara toda de soco. E ele só levou um soco na boca do estômago? Enquanto se faz o mal para o outro em benefício próprio é bom, mas se receber é ruim. Hipocrisia, exatamente. Entende como é que são as coisas? Quer dizer, a pessoa vem, lhe enche de soco na cara. Aí a lei do retorno dá um soco no estômago dela, daquela pessoa.
Você não vai se satisfazer. A pessoa que diz que deixa na mão da lei do retorno é mentirosa, é mentiroso. Você não vai se satisfazer. Você vai ficar chateado. Você vai ficar chateado porque nós somos Nox. Nós temos looks, mas nós somos Nox. Hashtag somos todos trevas. Real, gente. Real. Sem hipocrisia. Real. Hashtag somos todos darkness. Somos todos escuridão. Entende como é que são as coisas? Ah, tá, mas aquela pessoa recebeu um soco no estômago porque foi o que o sagrado, foi o que a lei do retorno determinou. Cara, você teve que ficar com a cara toda esbofeteada e a pessoa, um soquinho no estômago, e você está dizendo para mim que isso é justo? Você está dizendo para mim que isso é justo? É muito vacilo. Entende? É muito vacilo. Muito, muito mesmo. Latreve. Exatamente. Entende? É muito vacilo, gente. Vamos parar para pensar. Vamos abrir a cabeça para isso, para a gente poder entender. Se a gente não se movimentar, se a gente não fizer movimentos, as coisas não andam. Voltando ao assunto de flexibilidade. Existe flexibilidade. A gente manda muitas vezes uma magia e quando dá um ricocheteio, se o mago, se o magista, se o feiticeiro não tiver aparatos para a situação, cara, ele toma na lata bonito. Isso é verdade. Você tem razão. Eu não estou indo de encontro ao que você está dizendo. Você tem razão. Mas o problema já começou, não foi você ter demandado. O problema já começou aqui. Sua cabeça. Sua cabeça. Começou aqui. Porque quando você demandou, o primeiro gatilho que você fez foi: ai meu Deus, será que esse negócio vai prejudicar muito? Eu quero prejudicar, mas eu não quero matar. Só que quando a pessoa demandou contra você, a pessoa não queria te prejudicar, a pessoa queria te matar. Entende como é que são as coisas? Entende? A pessoa quando demandou contra você, a pessoa não queria te prejudicar, a pessoa queria te matar. Mas você, por ter essa amálgama cristã, já vem o gatilho. Ah, eu quero prejudicar ela, mas eu não quero matar, não quero que ela morra, não quero que a pessoa fique aleijada, né? Mas a pessoa lá, quando ela fez pra você, ela fez nessa intenção. Ela não pensou em você. Tá vendo? Ah, tá, mas tudo que a gente manda deixa rastro. Aí é que mora o grande BO. Por você não conhecer a técnica da situação, não significa que ela não exista. Existem formas de você não deixar rastro. Existem formas de você redirecionar os rastros. Você está querendo me dizer, Tata, que existem formas de demandar contra uma pessoa e a pessoa não perceber e ela tentar rastrear e não conseguir? Sim, existe. Preço é alto. Não preço no sentido de dinheiro, tá? Preço é alto, mas existem formas, sim. Existem formas. Existem formas. Existem formas. Show de bola, Edson. Entende? Então, assim, vamos repensar sobre isso. Para nós, o que existe é ação e reação dessa forma que eu passo para vocês. É necessário, em alguns dados momentos, você sacudir, atiçar o sagrado para que as coisas se realinhem e se reajustem. É necessário. Todo mundo só pensa que vem a lei do retorno, mas ninguém para pensar que talvez não é isso que o sagrado está aí esperando, talvez. Não é isso que o sagrado está esperando, talvez, em ouvir você gritar, pedir o socorro. O sagrado está lá, parado. Você está se danando, está se lascando todo. Será que não é isso que o sagrado está esperando? O seu grito de você dizer: me socorra, eu preciso de socorro. Aí o sagrado vai lá, coloca o carro da polícia na sua porta. Lembra?
da história lá, do que a gente falou lá atrás, coloca o carro da polícia. Você chega lá e fala, não, eu amo demais essa pessoa, amo demais essa situação, não quero me livrar. O sagrado pega a viatura e sai. Mas se chega na porta a viatura do sagrado e você diz, ó, tá acontecendo isso, estou saindo hoje de casa, quero prestar queixa, o sagrado vai executar. E se você estiver dentro de uma razão, show. Então, Tatá, você está querendo me dizer que a gente pode atacar as pessoas, demandar contra as pessoas e que tá tudo bem, tá tudo legal? Bom, primeiro você tem que entender o que você pensa como ética. Entenda que existem pessoas que pensam dessa forma. Tá pouco se lixando quem é você. Quer lhe demandar. Vai lhe demandar. Existem pessoas que são desse jeito. Que não analisam. Pô, eu vou demandar ele por quê? Pô, ele é um jovem, é uma pessoa, sabe, começou agora a vida e tal. Não... Tem pessoas que não pensam. Tem pessoas que não pensam. Então, assim, a sua ética é criar confusão, arranjar confusão para depois você demandar. Cuidado, porque uma hora vai ter alguém que vai te parar. Todo Mike Tyson vai encontrar o seu Evander Holyfield em algum momento. Você pode até arrancar a orelha, mas você perde título para o Holyfield. Entende? Entendeu, pessoal? Você pode até arrancar a orelha, morder, arrancar a orelha. Pá, arrancou a orelha, sangue. Lembra de Mike Tyson? Mas você vai encontrar o seu Holyfield para abater. Agora, se você é uma pessoa que está dentro da sua ética, certinho, bonitinho, vai estar se controlando quem deixa de ser quem... Vocês entendem? Eu vou começar a falar mais de luciferianismo, gente. Vou começar a falar mais de luciferianismo para vocês. Ah, tá, porque eu vi fulana de tal ou fulano de tal, estão super bem, nossa, magnífico, estão com um super carro na garagem, com a conta com 2 milhões de reais. Ok, é o caminho daquela pessoa. Aquela pessoa prosperou, caminhou e fez por onde acontecer. Show! 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 Não significa que porque você não tem carro esporte, que você não tem 2 milhões na conta, que você não pode ter prosperidade. Isso é maior burrice. Prosperidade não é ter dinheiro, não é ter materialidade. Porque eu já atendi pessoas podres de ricas, eu tô falando pra vocês aqui sério, eu já atendi pessoas podres de ricas, que tinham rodado vários locais, com dinheiro, mas faltava uma única coisa na vida delas: razão de viver. Alegria, razão de viver. Faltava só isso. Então não compra o chocolate, não compra nada pela embalagem. Tenta extrair a essência da coisa, sabe? Eu vou começar a falar mais de luciferianismo para vocês aqui. A gente vai começar a fazer algumas lives aqui que vão ser palestras. A gente vai começar falando sobre a questão dos símbolos do luciferianismo. Eu vou trazer muita coisa para vocês. Para sair dessa cerca. Saiam da cerca. Tatá, você falou que você não é doutrinário, você está falando que vai sair. Pensa, eu não estou dizendo para você sair, você não é obrigado, não. É uma forma de falar. Vai entendendo. Eu vou ter que botar eu vou ter que botar o menino, o Tatazinho, para poder falar com vocês? Tá nos stories, inclusive, mais vídeo do Tatazinho. Eu vou ter que colocar o Tatazinho para falar com vocês, para vocês poderem entender. Ele é grosso. Ele é uma criança diabólica. Então vocês precisam ter isso, sair dessas cercas, dessas amarras. O cara tá te prejudicando dentro da empresa, cara. O cara tá querendo te acabar. O cara tá querendo tirar seu sustento de sua família, de seus filhos, de sua mãe, de seu pai. E você vai me dizer que se ele tirar foi caminhos de Deus? Você vai me dizer que se ele conseguir te tirar é porque Deus fecha uma porta e abre uma janela? Cara, o seu Deus está botando você para pular uma janela. A sua fé, a sua crença está botando você para pular a janela.
Você deixou de ser ser humano, virou bicho, o papo tá pulando. Você regrediu. Entende? Uma coisa é você ter uma porta aberta e você ter uma janela e você pular para um lugar melhor. Pulou a janela. Show. Mas te obrigarem a pular uma janela? Sério, gente? Porque eu não posso fazer nada por causa da lei do retorno. Não, eu vou quebrar a porta. Eu vou meter o pé, eu vou quebrar a porta. Eu vou quebrar a porta. A lei do retorno só está para me prejudicar? Ela não está para me ajudar? Porque o que a gente vê hoje no país é isso. Políticos com absurdos de salário. Políticos pintando e bordando, ainda fazendo... Tem um político que ele disse que ele sempre foi acostumado a andar de BMW. Ele alugou uma BMW. Foi BMW, eu acho que foi BMW. Um carro importado. Que ele pegou um Renegade, um Jeep Renegade, alugou. Disse que não se adaptou. Ele teve que pegar um carro importado. A gente tá pagando um absurdo para o cara. O cara do Sul. Acho que ele é deputado federal, alguma coisa assim. Do Sul. É deputado federal, é senador. É deputado federal. A gente tá pagando um carro para ele importado. Muitos que não tem nem bicicleta para andar. Eu, por exemplo, não tenho nem bicicleta, tenho. Mas eu até quero uma bicicleta para poder dar umas caminhadas e tal, emagrecer. Mas eu não tenho nem bicicleta. Eu não tenho bicicleta, mas eu pago nos impostos para esse político andar de carro importado, gente. Mas não, gente, eu vou esperar que a lei do retorno vai me trazer no futuro um carro importado. Eu não preciso trabalhar, eu não preciso fazer consultas, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso sentar e dizer, lei do retorno. Lei do retorno, traga a mim meu carro. Buf, caiu o carro aqui. Foi a lei do retorno que trouxe. Ah, tá, mas ele vai pagar. Rapaz, não deixa ele pagar não, deixa que eu pago. Me dá a vida dele nesse aspecto de bonança. Lógico, eu não quero muitas vezes a vida dele chegar num local, num restaurante, o pessoal xingar ele, né? Corrupto, ladrão, não quero isso. Eu quero a parte boa. Qual é a parte boa? O dinheiro, né? Os bons locais, os bons contatos. Eu quero isso. Me dê isso dele. Me dê. Me dê. Falou, não. Ah, porque ele vai pagar. E se ele não pagar? Eu já vi um monte de político morrer velho e não pagar, gente. E roubou pra caramba nosso dinheiro. Não vou dar aqui nomes para não gerar polêmica. Eu conheço políticos que pagavam a sacerdotes para virarem noites tocando tambor para prejudicar os seus arqui-inimigos políticos. E muitos, inclusive, desceu ladeira abaixo. E a pessoa, político, morreu velho de boas, tranquilo, gente. Então, vamos parar com esse tipo de pensamento, certo? Eu vou dar 5 minutos para que vocês possam se manifestar. Vou ler aqui alguns comentáriozinhos de vocês. Eu vou ler aqui o comentário da... Deixa eu ver se eu acho aqui da Black Wolf. No meu entender, lei do retorno é a mesma história do cristianismo, simplesmente inventada pelo homem para controlar o ser humano. Eu devia ter assistido isso antes, pois me lascaram, me fu, e eu acreditando na lei do retorno. Pois é, minha amiga. Eu sou Edson, beleza, show. Ganhou uma fã, show. Loucura. Vamos lá. Eu vou ler aqui alguns comentários de vocês, caso vocês coloquem. Caso contrário, eu agradeço a participação de todos aqui na live. Agora voltou a funcionar o aceno. Eu vou agradecer a participação de todos aqui na live. E a gente retorna amanhã com uma live aqui às 21 horas, obviamente que com tema para que a gente possa abordar, certo? Daqui a 20 minutinhos eu estarei online lá no... tá na hora de quebrar tudo, bem por aí. Daqui a pouquinho eu vou estar lá no YouTube, então eu não vou demorar aqui, tá? Eu vou estar lá às 22 horas e 30 minutos, tá? Serve como uma grande e verdadeira reflexão, sem sombra de dúvidas. Reflitam. A ideia não é doutrinar, dizer o certo é isso e o errado é aquilo, de forma alguma. Eu estou dizendo como eu vejo o mundo, como nós temos dentro do templo essa visão, como a gente tenta passar isso para os iniciados. Tenta passar.
Se os iniciados acharem que não é válido, que não é completo, e que não cabe, que não encaixa, show! Veja, não estão 100% alinhados, mas show, ainda assim show. Cada um tem a lei do retorno que merece, cada um paga pelo que faz, vou fazer o quê? Entende? Mas a ideia é sempre trazer essa reflexão. Então pensem, analisem, sabe? Lembrando, aqui nesse vídeo é minha verdade. Então assim, nesse quadrado, as pessoas que vierem ou quiserem criticar, mete seus dedos assim nas caixinhas e amarra, bota um cadeado e amarra. Sabe por quê? Porque esse espaço é meu. Ah, mas você está publicamente falando. Show, eu estou falando publicamente. Eu não estou falando para guardar no SD, eu estou falando de forma pública. Só que da mesma forma que você se acha no direito de digitar, de falar alguma besteira para mim, eu também vou falar besteira para você. Quem fala o que quer, quem digita o que quer, ouve, aliás, vai ler o que não quer muitas vezes. Quando não tomar um bloco, né? Eu jogo, leio, eu dou um bloco para variar. Entendeu? Tata, nem tenho o que comentar. Acho que serve como uma grande verdadeira reflexão. Show, tá na hora de quebrar tudo. Desce aí coraçãozinho pra gente encerrar a live. 2 minutinhos eu vou encerrar a live. Meu espaço, minhas regras, exatamente. Meu corpo, minhas regras. Meu espaço, minhas regras. Meu Instagram, minhas regras. Não vem pra cá polemizar, dizer que eu tenho que ser desse jeito ou daquele outro. Não, eu vou ser do jeito que eu quero. Eu sou assim, vocês têm que se acostumar. Eu não vou mudar. Não adianta, nem insistam. Gratiluz, show de bola, gostei. Gostei, Ed. Você usou um termo agora que eu até parei de usar, mas que eu usava bastante. Eu vou fazer um cafezinho e a gente vai lá pro YouTube, porque lá no YouTube eu vou falar um pouco da questão do rito coletivo. Qual é a meta, o que a gente vai buscar. Ai, Tata, qual é o valor? Vou falar também lá o valor. Ai, que dia vai ser? Vou falar também. Vai mandar foto? Não, é show pirotécnico. Eu vou fazer o ritual, ponto, e acabou. E eu vou trazer um bônus pra vocês nessa live aí, pra quem participar do ritual. Quem participar do ritual, eu vou trazer um bônus. Síndrome de Gabriela. Nasci assim, sou assim, exatamente. E vocês têm que me aceitar assim. Vocês estão aqui, tatu e o bambu gemendo no lombo. Pois é, cara, eu tô aqui, vocês estão aqui. Vocês têm que me aceitar assim, gente. O máximo, o mínimo que vocês podem fazer é engolir tudo que eu estou falando, tá? E ficar quietinho. Ó, o aviso agora da live. Eu tô indo lá pra live no YouTube. Daqui a 20 minutinhos eu tô entrando lá, tá? Gratidão, falar igual o Edson aí, Gratilúcifer. O pessoal tá se pocando de rir com a questão do Tatazinho. Quem me mandou mensagem, calma, eu vou responder. Eu vou lá pra live e se for o caso até amanhã eu respondo. Lembra? Eu quero prosperar, a gente vai fazer um ritual. Então vai lá pra live pra acompanhar, tá? youtube.com/canal TRP ou na busca de pesquisa lá, canal TRP. Daqui a pouquinho a gente tá online, certo? Somos Luz de Lúcifer, exatamente. Gratidão a todos, muito obrigado, muito axé, que Exu possa nos abençoar sempre e que, acima de tudo, Lúcifer possa habitar dentro do nosso âmago e dentro do nosso ser, para que a gente possa sempre extrair o melhor de conhecimento, certo? Vamos lá para a live, pessoal, daqui a pouquinho. Eu sou assim, eu nasci assim. Gabriela, quer dizer, Tatá. Cara, vocês são terríveis. Vocês pegam uma coisa e já criam já uma piadinha. Vocês são demais. Eu não posso dar esses vacilos com vocês, tá? Mojuba, fui. Manu, depois você assiste a live, que é muito boa. Fui eu que fiz, então a live é muito boa mesmo, eu tenho certeza disso. Vamos lá pro canal TRP. Axé e até lá, pessoal. Até amanhã. Amanhã tem de novo, viu? Não venham não amanhã, viu? Vou lançar os vídeos do Tatazinho. Das antigas aí, tá vendo? Você é das antigas, né?